Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, tu me engole na vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livro do Céu, volume 25-20, 6 de janeiro de 1929. Multidão de gente que não chegou à devida estatura, porque está fora da herança do Fiat divino. Ele bateu com a escada de madeira, né? Que tá o pessoal raquítico. Você vê que Jesus, ele cerca a gente mesmo, né? Então, multidão de gente que não chegou à devida estatura, porque está fora da herança do Fiat divino. Onde está o Fiat divino, está a força comunicativa dos bens divinos. Continuo o meu habitual abandono no Fiat divino, e enquanto seguia os seus atos, via uma multidão de gente, todos de baixa estatura, malnutridos, doentes, raquíticos, né, na escada de madeira, e alguns chagados. Nessa multidão não havia nem frescor infantil, nem beleza de idade juvenil, nem dignidade de homem maduro. Parecia uma confusão de gente sem regime, sem alimentos suficientes, famintos, e que se comiam, não se saciavam jamais. Quanta compaixão despertava esta grande multidão, que parecia que fosse todo o mundo. Eu não sabia quem eram,
nem o significado de sua natureza, pela qual nenhum havia alcançado sua devida estatura. E meu amado Jesus, suspirando, saiu de dentro de mim e me disse: Minha filha, que infeliz multidão! Não são outra coisa que a grande turba que saiu da herança paterna dada a eles por seu celestial Pai. Pobres filhos sem herança paterna, não têm terras onde estar seguros, não têm alimentos suficientes para alimentar-se e estão obrigados a viver de roubos, rapina e de alimentos sem substância. E por isso lhes é muito difícil crescer à devida estatura, porque seus membros não têm força suficiente para desenvolver-se, e por isso estão raquíticos, doentes, famintos, sem saciar-se jamais. Tudo o que tomam não se adapta ao seu crescimento, porque não são alimentos adequados e estabelecidos para eles, nem de sua herança. Minha filha, a herança dada por meu celestial Pai a esta multidão era a minha vontade divina. Nela deviam encontrar alimento para crescer à devida estatura, ar balsâmico para torná-los saudáveis e fortes, o qual devia pintar sobre seus rostos o frescor infantil, a beleza juvenil e a dignidade e graça do homem maduro. Não havia bem que esta herança não possuísse, do qual o homem devia ser o dono, e ter à sua disposição todos os bens que quisesse, na alma e no corpo. Por isso, quando o homem saiu da herança da minha divina vontade, não encontrou mais as coisas à sua disposição. Não foi mais dono, mas sim servo, e está obrigado a viver com penúrias. Como pode crescer a devida estatura? Eis porque espero com tanto amor a multidão daqueles que devem viver em nossa herança do Fiat divino. Nossa vontade nos formará a bela multidão de justa estatura, bela e fresca, que será nutrida com alimentos substanciais que os tornarão fortes e desenvolvidos e formarão todos a glória de nossa obra criadora. A nossa dor é grande. Quando olhamos para esta turba infeliz e deformada, e na nossa dor repetimos: Ah, nossa obra não saiu de nossas mãos, criaturas doente, nem sem beleza e sem frescor, mas era um amor só de olhá-la, nos extasiava, tão bela era. Mas enquanto dizemos isto, nosso amor se inflama, quer sair fora, e quer pôr em caminho nosso querer divino para fazê-lo reinar em meio às criaturas, para restabelecer bela e graciosa nossa obra, como saiu de nossas mãos criadoras. Depois continuava pensando no Fiat Supremo, e ó quantas coisas compreendia dele. Me parecia ver toda a majestade, toda a luz fazendo sair felicidade, fortaleza, santidade, amor, e estes desabafos formavam mares intermináveis que queriam verter-se sobre as criaturas. Mas ai de mim, estas não pensavam em recebê-los, e estes mares ficavam suspensos sobre sua cabeça. Mas enquanto minha mente estava imersa no feito divino, meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, me disse: Minha filha, onde está meu querer divino, está a força comunicativa de todos os bens divinos. E como ondas impetuosas correm sobre a criatura que o possui, nossos desabafos de felicidade, de luz, de força, etc. E tem virtude de mudar a natureza as coisas mais duras, mais dolorosas, mais amargas. Onde está o meu feito divino, as coisas mais duras se fazem moles, as dores se trocam em alegrias, as amarguras em doçuras. A terra se faz céu, os sacrifícios conquistas. O teu exemplo é mais que suficiente para te convencer do que eu te digo. Olha, se não estivesse em ti o meu querer, imobilizada como estás, por tão longos anos dentro de uma cama, sem ver e gozar nem sol, nem ar, nem prazeres da terra, é mais, podes dizer que não as conheces, teria sido a criatura mais infeliz. Oh, como teria sido duro e amargo o teu estado. Em troca, meu Fiat divino, possuindo a fonte da felicidade, transbordando sobre você e correndo até a medula dos seus ossos, te comunica sua felicidade e com sua força te adormece todos os males e te torna feliz. E se você soubesse como estou contente a te ver feliz, mas acima de tudo, ver-te feliz, não no estado de prazer, de diversão, mas confinada dentro de uma cama. Isto extasia-me, faz-me chegar a um delírio de amor, atrai-me muito a ti, e no meu delírio de amor, te digo, ó prodígio do meu feito divino, que faz minha filha feliz em um estado em que o mundo teria gritado em felicidade e desventura e talvez que jamais se viu, e menos ainda entendido. Em troca, com meu querer divino, é a mais feliz das criaturas, a mais pacífica, a dominadora de si mesma, porque dentro dela corre a veia da felicidade do meu Fiat, que sabe converter todas as coisas em alegrias e felicidades sem fim. Minha filha, meu único contento é ver a feliz a criatura,
e como que a torna infeliz ao querer humano, tirado este, todas as infelicidades terminam, não tem mais razão de existir. Mas o que fez morrer todas as infelicidades humanas é só minha vontade. Diante dela todos os males se sentem morrendo. Ela é como o sol que surge de manhã, que tem virtude de pôr em fuga as trevas da noite. As trevas ante a luz morrem. Não tem mais direito de existir. Assim é da minha vontade divina. Então, é muito grande esse trecho. Eu sei que tem pessoas que estão tendo dificuldade para entender o volume 25, né? Mas pelo menos passar pela sua vista, ouvir as meditações nossas já ajuda bastante. Se você não consegue partilhar, né, alguma coisa porque ainda não entende, tem dificuldade, a gente perdoa, tá? Jesus perdoa, sabe que você está num processo de crescimento e tenta, né, ouvir o que a gente está falando, anotar, tentar entender, ou pelo menos observar o que a gente está falando, se alguma coisa na sua vida passou parecido, né? Daquilo que a gente comenta aqui, tá bom? A gente tem paciência, tenha paciência também, né, com o estudo. Dê um amor muito grande para a divina vontade, se dedique dentro da sua possibilidade, o máximo que você puder. Não vai perder nada, só vai ganhar. Você viu que Jesus falou da Luísa aqui, né? Que todo mundo gritaria que é infeliz vivendo como a Luísa numa cama, presa numa cama. E ela é a pessoa mais feliz de todos. Então, você pode gritar infelicidade por não conseguir entender o livro do céu em algum momento, mas você deveria se sentir a melhor feliz de todos, né? Porque você está sendo convidado a viver nessa vida diante de tantas pessoas que não têm essa graça que você está recebendo. Então, pensa desse jeito. Sempre pensa positivo, tá? Para de pensar negativo, por favor. Então vamos lá. A multidão de pessoas que não chega à devida estatura porque está fora da herança do Fiat divino. Onde está o Fiat divino está a força comunicativa dos bens divinos. Continua o meu habitual estado de abandono no Fiat divino. E enquanto seguia os seus atos, eu vi uma multidão de pessoas, todos de baixa estatura, né, parecidos com o da escada de madeira, né? Malnutridos, doentes, raquíticos e alguns chagados. Então, com certeza são pessoas que vivem na vontade humana, quando fazem alguma coisa com fins humanos, como Jesus já disse, né? Nesta multidão não havia nem frescor infantil. Eu acabei de falar disso na aula, né? Falei na minha aula agora que a gente fica muito infantil quando a gente vive na divina vontade, né? De uma beleza infantil, um frescor infantil, né? Pela fé que a gente tem, pelo abandono que a gente fica na divina vontade. Então, nessa multidão não havia esse frescor infantil, nem uma beleza de uma idade juvenil e nem a dignidade de um homem maduro. Parecia uma confusão de gente sem regime nenhum, sem alimentos suficientes, famintos, e que, se comiam, eles não se saciavam jamais. Quanta compaixão despertava esta grande multidão. Eu vejo nessa grande multidão a maioria dos católicos, né, que são pessoas que rezam o rosário, fazem novenas, né, devoções, mas estão sempre com fome, sempre chateados, sempre, né, sempre infelizes com o estado que a igreja está hoje, né? Só reclamando da igreja e parece que não, né, nada sacia, né? Quanta compaixão despertava esta grande multidão, que parecia que fosse todo o mundo. Eu não sabia quem eram, nem o significado de sua natureza, pela qual nenhum havia alcançado sua devida estatura. E o meu amado Jesus, suspirando, saiu de dentro de mim e disse: Minha filha, que infeliz multidão! Não são outra coisa que a grande turba que saiu da herança da paterna. Então, pessoas que não estão vivendo a vontade divina, né? Que saiu da herança paterna dada a eles por seu celestial Pai, pobres filhos sem herança paterna. Né? Não tem os bens dados da herança espiritual, né? Que a gente entende na escola, eu falei hoje sobre isso, né? Não tem essa segurança, né? Que a divina vontade passa, né? Não tem terras onde estar seguros, não tem alimentos suficientes, né? De luzes para se alimentar e ficar em paz. Estão obrigados a viver de roubos, rapina e de alimentos sem substância. E por isso lhes é muito difícil crescer à devida estatura. Então, são pessoas que, quando elas vivem, elas roubam, elas pegam as graças de Deus, a vida que Deus oferece, sem dar a Ele nenhum pagamento de direito, né? Não sabem reconhecer, né? Então, por isso que ele fala que é roubos e rapina, porque não reconhecem o bem que estão recebendo da divina vontade, não sabem que é Deus que está dando, né? Então, por isso que eles pensam que é complicado, né? De entender essa coisa do roubo. Por que as pessoas parecem que estão roubando os bens? Então, elas são ingratas,
Elas usam os bens para poder pecar, elas não usam o bem para poder fazer o bem, elas usam para ver só para si mesmas, são egoístas, usam as coisas só para si mesmas. Quando rezam, rezam só pedindo bem para si mesmo, para sua família apenas, não pede universalmente, não pensa nos outros, só pensa em si, né? Então é bem complicado entender essas coisas, mas é assim mesmo. De alimentos sem substância e por isso lhes é muito difícil crescer à devida estatura porque seus membros não têm força suficiente para desenvolver-se e por isso estão raquíticos, doentes, famintos, sem saciar-se jamais. Tudo o que tomam não se adapta ao seu crescimento porque não são alimentos adequados e estabelecidos para eles, não é próprio, né, para eles. Eles precisam dos alimentos da divina vontade, da herança do Pai Celestial, que são as luzes de verdade, né? Né, da substância que vem da intenção de Deus ao dar aquilo para eles, né, de dar o que eles estão vivendo. Se uma pessoa está vivendo um sofrimento que foi permitida por Deus, tem um para quê. Então ela se alimenta e ama aquele sofrimento. Mas não, como ela vive, né, fora da herança, não tem conhecimento, né, que a herança é o conhecimento, a verdade, a vida com Deus, né, de convivência, que vai aprendendo as coisas de Deus. Então, como ela não vive nessa herança, fora, ela fica fora da divina vontade, não sabe o conhecimento, aí ela reclama de qualquer sofrimento que venha a ela. Reclama, ela não sabe reconhecer. E aí, por isso, ela pega e joga fora, né, as bênçãos que ela está recebendo através desse sofrimento, dessa cruz. Ela, né, ela não sabe aproveitar isso e ela xinga, ela grita, ela tal, e ela pega e para compensar, né, ela compensa que ela está sofrendo, aí ela vai e peca. E ela vai lá e peca, né? Dá um prazer a si mesma, uma recompensa. Ela vai assim, Deus já não está me ajudando mesmo, então eu vou roubar, vou pegar, vou roubar de alguém. Vou mentir, não tô nem aí, vou mentir, vou falar que eu falei sim. Na hora que tiver uma oportunidade, eu vou mentir. Eu vou aqui olhar uma pornografia, vou me dar um prazerzinho, vou me dar um prazer. Deus não está me dando nenhuma bênção. Eu faço tanto, acho que eu faço tanto para Deus me abençoar e eu não estou recebendo bênção só. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Olha como está difícil viver. Olha como está difícil. Eu faço e parece que não recebo nada. As bênçãos não chegam até mim. Então a pessoa fica pensando essas coisas e ela pega aí. Eu vou pecar, vou fazer uma coisinha aqui. Eu vou me dar um prazerzinho aqui. Eu vou comprar isso, vou exagerar nisso aqui. Hoje eu vou comer até explodir. Vou beber até não sei, até cair. Hoje eu vou naquela festa lá, vou colocar a roupa mais, né, vou me mostrar. Eu vou, né, fazer, sei lá. Eu vou sair com aquele cara. Aquele cara me chamou pra sair, eu vou sair com ele, vou pro motel com ele, tô nem aí, depois eu confesso, tô lá. Então a pessoa vai vivendo desse jeito, porque ela não vê sentido no sofrimento, não vê sentido no sacrifício, no jejum, na abstinência, na renúncia, ela não vê sentido, entendeu? Então a herança dada por meu Pai Celestial, essa multidão, era a minha vontade divina. Nela devia encontrar alimento para crescer a devida estatura, um ar balsâmico para torná-los saudáveis e fortes, o qual devia pintar sobre os seus rostos o frescor infantil, a beleza juvenil e a dignidade e graça do homem maduro. Não havia bem que esta herança não possuísse, do qual o homem devia ser o dono, e ter à sua disposição todos os bens que quisesse, na alma e no corpo. Por isso, quando o homem saiu da herança da minha divina vontade, não encontrou mais as coisas à sua disposição. Não foi mais dono, mas sim servo, e está obrigado a viver com penúrias. Como pode crescer a devida estatura? Então, ele sente como servo dessa forma: faço para Deus, Deus não faz para mim, então eu vou me arrastar. E aí ela fica se arrastando nas misérias, né? Comendo alimento que não presta, né? Que eu estava falando. Como pode crescer a devida estatura? Eis porque espero com tanto amor a multidão daqueles que devem viver em nossa herança do Fiat divino. Nossa vontade nos formará a bela multidão, de justa estatura, bela e fresca, que será nutrida com alimentos substanciais que os tornarão fortes e desenvolvidos e formarão toda a glória de nossa obra criadora. Daí são pessoas que vivem na vontade divina, alimentadas pelas luzes, que sentem o paraquê de todas as coisas, conseguem renunciar aos pecados, renunciar a tudo que a sua vontade humana quiser, aos pensamentos, maus pensamentos, vive na luz, entendendo todos os acontecimentos,
vendo Deus em tudo, vendo com a vontade de Deus o que ela tem para aqui das coisas, né? Ela vê que os sofrimentos que são dados a elas é para ela crescer, para ela se desenvolver, para ela poder ficar mais forte, para ela aparecer mais com Jesus, para ela ser mais bela. A cruz vem trazer força, um bom caráter, fortaleza, um monte de coisa boa, né? A nossa dor é grande quando olhamos para essa turba infeliz, né, esse povo infeliz e deformado. E na nossa dor repetimos: nossa obra não saiu de nossas mãos criadoras doentes, sem beleza e sem frescor, mas era um amor só de olhá-la, nos extasiava. Tão bela era. Mas enquanto dizemos isto, nosso amor se inflama, quer sair fora e quer pôr em caminho nosso querer divino para fazê-lo reinar em meias criaturas, para restabelecer bela e graciosa a nossa obra como saiu de nossas mãos criadoras. Depois continuava pensando no feito supremo e ó quantas coisas compreendia dele. Me parecia ver toda a majestade, toda a luz fazendo sair felicidade, fortaleza, santidade, amor, né? Que são essas coisas que eu falei, né? Que a divina vontade faz, né? De luzes, fortaleza, santidade, amor, né? Resistência ao pecado, né? A vontade humana. E estes desabafos formavam mares intermináveis que queriam verter sobre as criaturas. Mas ai de mim, essas não pensavam em recebê-los, né, essas pessoas. E estes mares ficavam suspensos sobre sua cabeça. Então os bens estão ali sobre a sua cabeça, próprio, prontos para cair, mas você está fechado, você está cego, né? Está fechado à herança, né? Ao conhecimento. Essa pessoa que está fora da divina vontade. Mas enquanto minha mente estava imersa no feitiço divino, meu Deus Jesus, movendo-se dentro de mim, me disse: Minha filha, onde está meu querer divino, está a força comunicativa de todos os bens divinos. E como ondas impetuosas correm sobre a criatura que possui nosso desabafo de felicidade, de luz, de força, né? Que é isso que eu acabei de falar, né? Que ele dá pra gente. E tem virtude de mudar a natureza das coisas mais duras, mais dolorosas, mais amargas, onde está o meu feixe divino. Então, se vem sofrimento, você muda tudo em felicidade. Os sofrimentos, as coisas que você vive, até as misérias que você tem, vira felicidade. Até coisas das suas misérias. É impressionante, né? Experiências que você acabou caindo em alguma contrariedade, alguma coisa assim, e depois você vai conversar com Jesus e Jesus explica para você, mas é normal, às vezes acontecer essa miséria em você. Olha, tem um motivo aqui, ó, para você entender e tirar essa luz aqui, ó. Olha essa luz aqui. Aí você fala: Nossa Senhora, meu Deus, eu caí na miséria, fiz uma coisa errada, mas olha quanta luz que eu recebi, meu Pai. Né? Então você fica mais feliz do que triste mesmo depois de ter feito alguma coisa errada, né? Uma desordem que você saiu da ordem. E aí você fala: Mas que coisa, meu Deus do céu, né? Tô entendendo muito melhor as coisas por causa desse ato que aconteceu de desordem. Tô entendendo um monte de coisa, tô explicando um monte de coisa para as pessoas, reconhecendo, entendendo a miséria mais, de uma forma melhor, conseguindo me dominar melhor a próxima vez, tal, vou conseguir me dominar melhor. Vou lá ficar preparada para quando acontecer de novo, né? Eu vou ficar mais esperta e vou explicar para as pessoas a dor que é, né? O que eu senti por ter saído da ordem, blá, blá, blá. E aí você fala assim: eu estava tão amarga com isso aí, mas Jesus veio conversar comigo, me perdoou, né? Me entendeu e me deu força, me deu, né? Para mim, da próxima vez eu não fazer mais. E eu quero, né? Cada vez firmar mais ainda nesse caminho de renúncia ao pecado, à desordem, a tudo que é ruim, a toda essa coisa. Não quero mais fazer isso nunca mais. Quero firmar meu caminho, né? Então é interessante, né? Aí ele quer falar: as coisas mais duras se fazem moles, as dores as trocam em alegrias, as amarguras em doçuras, a terra se faz céu, os sacrifícios conquistas, o teu exemplo é mais que suficiente para te convencer do que eu te digo. Se não tivesse em ti o meu querer, imobilizada como você está por tão longo tempo aqui dentro dessa cama, sem ver e gozar nem sol, nem ar, nem prazeres da terra, mais, pode dizer que não as conheces, os prazeres, né? Teria sido a criatura mais infeliz, ó. Como teria sido duro e amargo o teu estado. Em troca, o meu feito divino possuindo a fonte da felicidade, transbordando sobre você de luz e correndo até na medula dos seus ossos, te comunica a sua felicidade, com sua força te adorna, te adormece todos os males e te torna feliz. E se você soubesse como estou contente a te ver feliz, mas acima de tudo ver-te feliz assim num estado de prazer, de diversão, não num estado de prazer e diversão, mas confinada dentro de uma cama, isso extasia-me. Então Jesus é incrível, né? Ele fica extasiado. Ao ver, né, ele fica um delírio de amor.
Atrai-me muito a ti esse delírio de amor, né? Porque parece com ele, né? Ela parece muito com ele, né? E no meu delírio de amor te digo, ó prodígio no meu feito divino, que faz minha filha feliz num estado em que qualquer pessoa no mundo gritaria infelicidade, desventura e talvez que jamais se viu e menos ainda entendido. Em troca, com o meu querer divino, ela é a pessoa mais feliz de todas as criaturas, a mais pacífica, a dominadora de si mesma, porque dentro dela corre a veia de felicidade do meu Fiat, que sabe converter todas as coisas em alegrias e felicidade sem fio, porque tem um sentido, tem um para quê, tem uma lógica, tem uma missão em volta disso, né? Minha filha, meu único contentamento é ver feliz a criatura. E como o que a torna infeliz é o querer humano, tirado este, todas as infelicidades acabam. Não tem mais razão de existir. Mas o que faz morrer todas as infelicidades humanas é só a minha vontade. Diante da minha vontade, todos os males se sentem morrendo. Ela é como o sol que surge na manhã, que tem virtude de pôr em fuga as trevas da noite, as trevas da luz morre, ante a luz morre, né? A escuridão ante a luz morre, não tem mais direito de existir. Então, gente, a vontade humana, ela é escuridão. É você não ter a luz de Deus e você viver pela sua visão. Se você tem a luz de Deus e você vive pela vontade de Deus, pelo que ele pensa, pelo que ele fala, muda todo o sentido, mas tem que viver de fé. A pessoa para viver na divina vontade tem que ser uma pessoa que tem fé. Porque são bens espirituais, são bens que te trazem uma felicidade pela fé, pela luz da fé, pelo conhecimento, pelo entendimento de Deus, não é coisas materiais. Então, é pelo entendimento. As coisas materiais existem, os fatos acontecem, coisas boas e ruins acontecem todos os dias. Essas coisas são assim inerentes da vida, mas você não fica presas nelas, você fica preso no significado com que elas são, entendeu? Por isso que a gente fica observando tudo que nos acontece, porque tudo que nos acontece por trás tem um significado na divina vontade, tem um para que aconteceu aquilo. Então você tem que entender a luz daquilo. Se você não entender a luz das coisas que acontecem na sua vida e partilha aqui pra gente, ou partilha pra mim pra te ajudar, né? Você não vai entender a vida na divina vontade. Você não vai ver o que Deus está mostrando por trás das coisas que tá acontecendo na sua vida. E aí, quando Ele mostra essas coisas por trás, te traz um sentido que faz você valorizar melhor a sua alma, valorizar a criação da sua alma, a sua existência, né? Você vai entender em Deus o motivo de você existir, para quê e tudo mais. E assim vai seguindo. Amém? Então é isso. Amanhã, se Deus quiser, a gente fala mais. Deus abençoe. Jesus, eu confio em vós. Fiat, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou. Em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe. Para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 18 de janeiro. Incrível esse tema, né? Meu Deus, fiquei impressionada. Porque é a continuação do tema de ontem. Como que Jesus é impressionante, né? Ele fala, parece que ele queria assim, não sei, gente, dá uma impressão de que ele, não dá uma impressão não, né, Jesus? O Senhor já via que a gente ia estudar assim, desse jeito, porque direto acontece isso. Eu não vou falar que é coincidência. Nossa, gente, é muito incrível o jeito que ele faz. Quando a gente está estudando o tema do dia, quando a gente está na escola, toda vez, nossa, é muito incrível. Isso não acontece uma vez ou outra, não. Quando a gente tá, o tema da escolinha, o tema da escola, os trechos, né? Tudo encaixa, o trecho da live. A gente tá falando de um assunto, daqui a pouco vem um trecho lá assim, ó. Nossa, impressionante. Impressionante, impressionante. 6 de janeiro de 1929. Multidão de gente que não chegou à devida estatura porque está fora da herança do Fiat divino. Onde está o Fiat divino está a força comunicativa dos bens divinos. Nossa, e hoje Jesus me colocou numa situação que, Jesus, eu tava aqui, eu precisava tanto, eu fiquei numa situação, meu Deus do céu, tão, que eu vi esse negócio da pessoa, eu vi essas pessoas raquíticas na minha frente, eu vi, gente, meu Deus do céu, Jesus me mostrou uma situação que aconteceu. Eu vi claramente a falta do dom da vontade divina, o que faz com o ser humano. Meu Deus, eu fiquei tão impressionada.
E, gente, eu tenho que falar, porque eu fiquei tão impressionada. Eu precisava tanto desabafar. Só que eu desabafei com o pessoal, assim, lá depois, né, com meus colegas. Mas eu desabafei o que aconteceu lá, que eu fiquei muito revoltada. E todo mundo ficou, não só eu, com a situação. Eu vou contar mais ou menos o que eu posso falar, pra vocês entenderem. Mas aqui eu vou... Aí depois, assim que eu saí da reunião, Jesus me mostrou o que ele estava querendo me dizer. O espiritual, né? O que significava aquele evento. O que significava tudo aquilo que eu estava vendo. Aí ele falou, é isso aí, ó. Isso aí que é. Isso aí tudo está acontecendo por causa disso. A falta do dom da divina vontade, a falta da inteligência, a falta do... a pessoa quando vive no humano, a vontade humana faz a gente olhar só para nosso umbigo. E você não olha para mais nada, você só quer manter o seu ali, ó. O resto que se exploda. O mundo que se acabe. O Brasil que se exploda, a empresa que se exploda. Gente, é desse jeito. E é uma coisa assim, é assustador. Assustador o que eu vi. Eu fui numa reunião para tratar de um assunto muito importante. E aí na reunião passada a gente tinha falado, ó, tem que ser assim. E já tinha ficado definido. Tem que ser assim, gente. Tem que ser assim, porque isso é o melhor para a empresa, é o melhor. Hoje, aí ficou chamou para outra reunião, eles mudaram tudo. E a decisão que foi tomada, só pensando no próprio umbigo, de quem está conduzindo as coisas. A área lá que está conduzindo, cada um pensa em si mesmo. E aí a decisão que eles tomaram é assustadora de horrível. E todo mundo está enxergando, e até eles mesmos estão com medo disso, mas só que eles estão pensando só neles, então, entendeu? Então, uma coisa tão grave, aí Jesus mostrando, ó, a vontade humana, a vontade divina é assim, na vontade divina você vê o bem universal, e você se sacrifica para trazer um bem universal. É isso que é o amor de Deus, você se entrega. Não importa você, importa o universal. É doação, é doação. O amor é isso é o amor. Mas a vontade humana faz a gente olhar para a gente mesmo. E aí Jesus me falando, Michele, você pensa que eles não sabem que essa decisão que eles estão tomando não é a melhor? Eles sabem. Mas fazer o que é certinho mesmo, o que é correto, prejudica eles, prejudica os interesses próprios de cada um. Ah, então não faz. Mas você sabe que eles sabem o que é melhor. Eles sabem. Mas só que prejudica o plano o interesse de cada um, o posto que cada um tá hoje. Tá dependendo de sair isso. Aí eles querem fazer de qualquer jeito para sair. Mas se for para pensar mesmo, eu falei, Jesus, se fosse eu ia falar assim, gente, a decisão correta é essa. E esse negócio vai demorar muito. Mas se eu fizesse isso, a pessoa que está acima de mim ia falar assim, Michele, você está demitida do projeto. Tudo bem, não tem problema. Eu sei que eu vou ser demitida, eu tenho essa consciência, não tem problema. Eu posso até sair daqui. Só que esse é o certo, isso é o certo a se fazer. E aí você não pensa em você mesmo. Isso, você pensa só no bem geral. Aí eu falei, Jesus, é por isso então que é tão difícil, porque as pessoas não querem o bem universal. Elas não pensam no universal, elas não pensam no bem de todos. Não tem só um propósito, cada um tem seu propósito. E aí ela que tem o poder de decidir, vai decidir de acordo com o propósito que é melhor para ela, com o que é melhor para ele. Eu fiquei, Jesus, é muito sério? Aí Jesus me mostrou a gravidade do que é viver sem a vontade divina. Meu Deus, é muito sério. Aí eu estava ouvindo e juntando esse trecho aqui da multidão de gente que não chegou à devida estatura porque não tem a divina vontade e que está raquítico desse jeito, sem alimento, juntando com um trecho, o primeiro trecho da Escola da Divina Vontade do Estudo 7, que é as pessoas sem cabeça. Aí Jesus, é muito sério, a pessoa está sem cabeça, Jesus, sem cabeça. Sem a cabeça de Deus.
Gente, se a gente pensa com a nossa cabeça, aí Jesus mostrou que é tão sério que se a gente pensa com a nossa própria cabeça, que é egoísta, que só pensa no bem próprio, você destrói um país. Gente, é muito sério. É porque eu não posso contar exatamente com todas as linhas o que aconteceu. Mas você destrói um país. Você destrói um império. Você destrói uma empresa. Por causa de você pensar em você mesmo. E aí eu tô falando, aí Jesus me mostrou uma coisa humana, que é uma decisão humana, de uma coisa humana, que é baseada no egoísmo, que é baseado em si mesmo, que é baseado nos seus próprios interesses, cada um tem seu interesse. Quanto que é horrível, quanto que é sério. Aí ele falou, como se fosse assim um exemplo que ele estivesse me dando, como que é sério, como que é que tem consequências graves você viver com a sua própria vontade e você olhar para você mesmo, tá vendo? Tô vendo, Jesus, e eu tô desesperada, eu tô assustada. Tô assustada. Eu falei assim, meu pai do céu. Jesus, eu falei assim, se eu tivesse aqui, se eu que tivesse o poder de decisão aqui nesse negócio, mas era nunca que ia sair desse jeito que saiu, mas era nunca. Mas eu não tenho, Jesus, e eu não quero ter, eu vou ficar aqui. O Senhor me mostrou, eu fiquei desse jeito, né? Eu vi essa situação para tirar essa luz espiritual, essa luz, né, da divina vontade. Mas eu vou ficar aqui, que aqui sim eu posso fazer o bem universal. Eu tô tranquila, eu tô feliz demais. Eu não preciso, porque eu vi uma situação, gente, complexa, que se eu for, aí eu ia ficar assim, se eu fosse pensar no humano, né, se a gente não vê, se não pensa com a cabeça de Deus, você vai pensar que você tem que ser, porque assim, eu vi qual que é a solução, eu vi claramente, eu sei qual que é a solução. Deus dá essa inteligência pra gente. E aí eu ia ficar pedindo para Deus, Jesus, me coloca lá no lugar para tomar essa decisão, porque não pode acontecer isso. Eu tenho que resolver isso. Não, gente, eu não sou filha da divina vontade para resolver os problemas humanos da terra, não. Eu só fui lá, observei o que estava acontecendo. Eu não tenho poder de decidir nada. E não quero ter, eu não fico pedindo para ter, não quero ter. Eu só fui lá, observei, fiquei assim. Eu fiquei assustada com as decisões, mas eu saio de lá e venho para cá só para trazer a luz. Só isso. Eu não fico pedindo para resolver nada. Não vou ficar, eu só faço em relação a isso só o que Deus quer. Ele só queria me mostrar para trazer a luz? Amém, Jesus, já vi. Vi a situação do mundo sem o Senhor, sem o Senhor como cabeça. Sem essa herança do Fiat Divino. Eu vi, fiquei assustada. Imagina, e isso eu vi numa situação humana, imagina no campo assim, eternidade, quantas decisões erradas sem a cabeça que a pessoa faz sem a cabeça divina. Meu Deus do céu, é muito sério. É muito sério. Nossa, meu Deus. É muito sério. Aí eu falei, não, Jesus, eu não posso. Eu não estou no lugar hoje que eu posso fazer um bem para esse lugar que eu tô aqui, humano, mas o Senhor me deu um dom para eu poder fazer um bem universal. Para o mundo inteiro, para o passado, presente e futuro. Então eu só tenho que gritar de felicidade e ficar aqui no meu posto, exatamente onde o Senhor me colocou. Não quero estar em outro lugar para poder resolver a situação de X e Y e Z aqui na Terra, não. O Senhor me colocou como filho da divina vontade para te ouvir, para te entender, te compreender, ter a sua cabeça e falar o que o Senhor quer que fale. E eu posso aqui, então, ler o livro do céu, aqui no meu posto, lendo o livro do céu, fazendo a sua vontade ser conhecida e fazendo um bem universal. Não uma coisa que não vai se perder. Algo que não vai se perder, que é eterno. Se eu ficasse pedindo para Deus, me dá esse posto para eu poder decidir, me coloca lá como dona desse projeto para eu decidir sozinha tudo, eu ia fazer um bem aqui humano, na terra. Eu ia estar fazendo a minha própria vontade se eu pedisse isso para Deus. Eu não peço nada. Senhor, o que o Senhor quer? Só que eu fui lá assistir isso, esse horror, esse espetáculo de horror e tirar uma luz. Tirei, vim para cá fazer minha meditação aqui no carro, ficar aqui presa aqui.
feliz da vida, como Jesus falou para Luísa. Ele se deleita em ver que ela estava presa numa cama e feliz, porque isso significa que a felicidade dela é é o Fiat divino, porque humanamente não tem nenhum motivo para ela estar feliz. Se ela está feliz é porque é algo sobrenatural, como eu ouvi essa semana, eu lendo a Valtorta. Aí no último capítulo, a Nossa Senhora dá uma bênção para Valtorta, assim, que você seja sobrenaturalmente feliz. Eu falei, glória a Deus, essa bênção é para mim, mãe, eu quero também, para o mundo inteiro, essa bênção. Também recebo essa bênção. E é isso que a gente é isso que Deus quer pra gente. Para o mundo inteiro, para todas as almas, uma felicidade sobrenatural. É sobrenatural a felicidade, que é o que Jesus falou aqui. Essa felicidade é sobrenatural. Eu não tenho motivo nenhum humano para estar feliz hoje. Para estar feliz. Humano, assim, o que aconteceu hoje? Eu fui num espetáculo de horror, de gente egoísta, cada um pensando em si mesmo, tomando as decisões horríveis, ridículas. É assim, uma coisa que é ridículo. Tô presa num carro, então, assim, humanamente, não tem motivo para eu estar feliz. Nenhum. Tô trabalhando no mesmo lugar que eu trabalho há 10 anos, mas eu tô super feliz. Então, o que é o motivo da minha felicidade? O Fiat divino. Então, é isso que Jesus falou aqui. Vou ler o trecho. Eu tinha que desabafar, que eu fiquei muito... Meu Deus. Aí foi engraçado que eu tava lá na reunião e eu fiquei muito brava. Mas eu fiquei brava. Só que eu não podia falar muito, porque, assim, a área que eu sou só, tipo assim, uma parte, assim, de consultoria, assim, técnica, tipo assim. E eu tinha ido sozinha. Eu não podia falar muito, assim, a parte minha era muito técnica. Mas eu fiquei numa braveza. Eu fiquei tão brava com o que eu tava vendo. Tão brava, mas tão brava. E eu não tava entendendo porque eu tava tão brava. Jesus, mas não tô entendendo por que eu tô tão brava assim. Com uma coisa humana, assim, não é uma coisa. Eu fiquei até pensando, Jesus é uma paixão minha. Uma paixão que eu tenho, né, pela empresa, por querer que as coisas. Sabe? Porque assim, que eu vejo que é uma coisa que não vai ser muito boa, né? Então, é uma paixão, um apego que eu tenho a isso aqui. Jesus, misericórdia, me livra disso, né? Mas aí depois que eu entendi. Porque Jesus queria me ensinar. Gente, mas foi uma coisa real. Não foi só que assim, ele me falou e eu entendi. Não, eu fiquei... Eu fiquei... Ele me ensinou, mas na prática, sabe? Porque eu fiquei muito brava. Porque se ele não tivesse me mostrado... É porque assim, gente, ó... Eu tava vendo as pessoas falando lá, mas se Jesus não abre meus olhos para ler o coração de cada um, eu não teria entendido o que estava acontecendo lá. Ele teve que abrir meus olhos para poder ver o coração das pessoas, a intenção das pessoas, o que estava por trás daquelas palavrinhas bonitas que eles estavam falando. Eles estavam falando coisas belíssimas. Parecia ser muito bonito o negócio, mas Jesus me deu um alerta assim, ó, do que realmente era. E eu fiquei assim, assustada. Mas foi para isso, foi para eu entender isso, o que é o ser humano, o que é a pessoa pensar em si mesmo, o que é a pessoa ter um interesse próprio. Aí eu entendi que é uma ruína realmente, quando Jesus fala, a vontade humana é a chave do inferno. Ela é que é a fonte de tristeza, de miséria e tudo. É isso, eu fiquei assim, meu Deus, é verdade, eu tô ouvindo aqui. Meu Deus. Assim, eu fiquei assim, assustada, impressionada. Então, vamos lá. Aí Jesus falou. Não, a Luísa falou. Continuo o meu estado habitual. Continuo o meu habitual estado. Meu habitual abandono no Fiat divino. E enquanto seguia os seus atos, via uma multidão de gente, todos de baixa estatura, malnutridos, doentes, raquíticos e alguns chagados. Nesta multidão não havia nem frescor infantil, nem beleza de idade juvenil. E eu achei engraçado que eu li isso aqui, que a gente fica com esse frescor juvenil, a gente parece que é muito criança, assim, vê as coisas muito,
de forma muito simples, muito natural, assim, muito espontâneo. E as pessoas percebem. Ou, aí, assim, às vezes percebe. Mas eu achei engraçado foi porque ontem eu estava conversando com o meu chefe e eu estava contando para ele o que aconteceu lá com a colega que eu falei, que veio toda para cima de mim com aquela revolta, né? E me distratou e aquilo tudo. Eu fui falar com ele, né? O que eu tinha que fazer com essa situação, porque eu tenho que agir, né? Eu não posso deixar ela do jeito que tá. E aí ele foi falar comigo. E Deus usa as autoridades que ele colocou na terra para a gente obedecer e ser instruído através das pessoas. É a divina vontade acontecendo, né? Deus não vai falar tudo para mim, eu vou agir sozinha. Não, tu tem uma hierarquia, as coisas acontecem numa ordem já muito natural. E aí ele falou, e ele foi me ensinar, falar o que eu tinha que falar. E aí ele falou assim, eu não posso tirar sua autoridade, você não pode ir resolver essa situação, nós dois, eu ir junto com você. Não, você tem que ir sozinha resolver, você vai conversar com ela sozinha e você vai falar com autoridade. Porque se eu for junto com você, eu tiro sua autoridade. É a mesma coisa do pai junto com a filha lá. Alguém faz alguma coisa e a filha corre e chama o pai para ir junto. Aí eu fiquei olhando assim. Aí ele se vê como pai e eu uma filha pequena. Olha a imagem que ele tem de mim, uma criança. Quando ele foi falar um exemplo de como seria se ele fosse comigo, conversar com ele falou assim, é como se ele me via como uma criança e ele como meu pai. E eu falei assim, que coisa incrível, né? Que Deus... E nós dois temos a mesma idade. A gente tem a mesma idade, ele é 1 ano mais velho que eu. E ele me vê como uma criança. E eu fiquei, assim, impressionada. Eu falei, isso é coisa de Deus. Deus é que mostra, que faz ele me ver assim, entendeu? Eu achei incrível. Aí vamos lá, idade juvenil. Uma multidão sem frescor infantil, nem beleza de idade juvenil, nem dignidade de homem maduro. Parecia uma confusão de gente sem regime, sem alimentos suficientes, famintos, e que se comiam não se saciavam jamais. Quanta compaixão despertava esta grande multidão, que parecia que fosse todo o mundo. Gente, aí quando Jesus me mostrou essa cena, se Jesus não tivesse aberto meus olhos para enxergar o que estava acontecendo lá, eu não ia conseguir ver a gravidade da situação. E o que eu vi foi isso, gente. Uma confusão de gente sem regime, sem alimento, faminto, e ainda Jesus me levou a ver o outro trecho da escola, que é sem cabeça. Meu Deus do céu. E é isso que eu senti, compaixão. Nossa, foi muito forte. E agora que eu estou meditando, tá mais ainda. Nossa, meu Deus. Eu não sabia quem eram, nem o significado de sua natureza, pela qual nenhuma havia alcançado sua devida estatura. E meu amado Jesus, suspirando, saiu de dentro de mim e me disse: minha filha, que infeliz multidão. Realmente, meu pai, que infeliz. E que faz infeliz os outros. Pessoas infelizes porque não tem a cabeça, não tem o regime, não tem o fiat divino e acaba fazendo infelizes outros. Porque o fiat divino, a divina vontade reinando na nossa alma é felicidade, que é o bem que a gente faz é universal. Você só pensa no universal. Que infeliz multidão. Não são outra coisa que a grande turba que saiu da herança paterna dada a eles por seu Pai Celestial. Pobres filhos sem herança paterna. Não têm terras onde estar seguros, não têm alimentos suficientes para alimentar-se e estão obrigados a viver de roubos, rapina e de alimentos sem substância. E por isso lhes é muito difícil crescer à devida estatura, porque seus membros não têm força suficiente para desenvolver-se. E por isso estão raquíticos, doentes, famintos, sem saciar-se jamais. Tudo o que tomam não se adapta ao seu crescimento, porque não são alimentos adequados.
e estabelecidos para eles, nem de sua herança. Minha filha, a herança dada por meu Pai, por meu celestial Pai a esta multidão, era minha divina vontade. Nela deviam encontrar alimento para crescer à devida estatura, ar balsâmico para torná-los saudáveis e fortes, o qual devia pintar sobre seus rostos o frescor infantil, a beleza juvenil e a dignidade e graça do homem maduro. Não havia bem que esta herança não possuísse, do qual o homem devia ser o dono e ter à sua disposição todos os bens que quisesse, na alma e no corpo. Por isso, quando o homem saiu da herança da minha divina vontade, não encontrou mais as coisas à sua disposição. Não foi mais dono, mas sim servo, e está obrigado a viver com penúrias. Como pode crescer a devida estatura? Eis porque espero, com tanto amor, a multidão daqueles que devem viver em nossa herança do Fiat divino. Nossa vontade nos formará a bela multidão de justa estatura, bela e fresca, que será nutrida com alimentos substanciais que os tornarão fortes e desenvolvidos e formarão toda a glória de nossa obra criadora. A nossa dor é grande quando olhamos para esta turba infeliz e deformada, e na nossa dor repetimos: a nossa obra não saiu de nossas mãos criadoras doente, sem beleza e sem frescor, mas era um amor só de olhá-la, nos extasiava, tão bela era ela. Mas enquanto dizemos isto, nosso amor se inflama, quer sair fora e quer pôr em caminho nosso querer divino para fazê-lo reinar em meio às criaturas, para restabelecer bela e graciosa nossa obra, como saiu de nossas mãos criadoras. Minha filha, depois continuava pensando no Fiat Supremo, e ó, quantas coisas compreendia dele, me parecia ver toda a majestade, toda a luz, fazendo sair felicidade, fortaleza, santidade, amor. E estes desabafos formavam mares intermináveis que queriam verter-se sobre as criaturas. Mas ai de mim! Estas criaturas não pensavam em receber esses mares de fortaleza, santidade e amor. E estes mares ficavam suspensos sobre sua cabeça. Mas enquanto minha mente estava imersa no Fiat divino, meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, me disse: minha filha, onde está meu querer divino? Onde está meu querer divino? Está a força comunicativa de todos os bens divinos. E como ondas impetuosas correm sobre a criatura que o possui. Nosso desabafo de felicidade, de luz, de força, e tem virtude de mudar a natureza às coisas mais duras, mais dolorosas, mais amargas. Onde está meu Fiat divino, as coisas mais duras se fazem moles, as dores se trocam em alegrias, as amarguras em doçuras, a terra se faz céu, os sacrifícios conquistas. O teu exemplo é mais que suficiente para te convencer do que te digo. Olha, se não estivesse em ti meu querer, imobilizada como estás, por tão longos anos dentro de uma cama, sem ver e gozar nem sol, nem ar, nem prazeres da terra, é mais. Podes dizer que não os conheces? Teria sido a criatura mais infeliz. Como teria sido duro e amargo o teu estado. Em troca, meu Fiat divino, possuindo a fonte da felicidade, transbordando sobre você e correndo até na medula de seus ossos, te comunica a sua felicidade e com a sua força te adormece todos os males e te torna feliz, é verdade. E se você soubesse como estou contente ao te ver feliz, eu achei incrível isso aqui, gente. Jesus quer ver a gente feliz, é pra gente ficar feliz. Ele fica feliz vendo a gente feliz, então não é pra gente ficar triste de jeito nenhum. Não tem motivo nenhum para ficar triste. Então é para eu ficar triste por causa do que eu vi hoje? Não, eu fiquei tirando luz. Aí que ele falou que a amargura se transforma em doçura. E eu fui amargura, gente. Eu fiquei numa amargura tão grande. Mas depois, bastou Jesus me mostrar assim, o que significava. Por que eu tô difícil ficar daquele jeito que eu te fiz ver tudo aquilo? Ah, entendi. Então foi para tirar a luz e transformou em alegria.
Pronto, não precisou mais nada. Só precisou de receber a luz dele, que veio comunicada a luz, que ele falou assim, que o Fiat divino, onde está meu querer, tem a força comunicativa de todos os bens divinos, e como ondas impetuosas correm sobre a criatura que o possui. Então é como se fosse uma onda impetuosa de uma luz impetuosa que vem na minha mente e me inunda, e eu recebo aquela luz, e aí eu entendo tudo o que estava acontecendo, e eu fico numa felicidade tão grande. Acabou a amargura? Acabou. Eu estava amargurada assim, enquanto eu estava conversando lá, quando eu estava contemplando a cena, o horror. Contemplando. Aí depois que acabou, que eu fui conversar só com o pessoal lá da minha área, eu falei, gente, que absurdo. Aí, meu Deus do céu, que absurdo. Eu fiquei. Logo depois que eu terminei, que eu saí assim, Jesus falou, é para isso. Entendi. Então agora eu entendi. Mas se eu não tivesse passado essa amargura, eu não teria entendido nada da luz. Tipo assim, sabe? Para eu aprender essa luz, eu tive que passar essa amargura. Então é o que Jesus está falando essa semana, né? Meu Deus, não me importa de jeito nenhum de sofrer essas amarguras para poder entender as coisas, porque é na prática, é prática. Não é só falar. Não é só a gente aprende não só lendo o livro, é vivendo na prática as coisas. É vivendo na prática, no dia a dia. Então aí ele fala, né? Então ele quer ver gente feliz. Gente, como é que a gente... quem é a divina vontade? É a fonte da felicidade. Então, se você está na divina vontade, você vai estar feliz. Não tem como ficar triste. A fonte da tristeza é a vontade humana. A fonte da tristeza é a vontade humana. Então, se a gente está lendo e a gente só fica feliz quando a gente entende as coisas. Se eu tivesse visto essa cena de horror, esse espetáculo de horror, mas não tivesse recebido de Deus essa luz para entender, eu ia ficar triste. Eu ia ficar com aquela amargura. Mas aí como eu vejo, sabe, eu levo tudo pro divino, essa luz inunda, aí eu consigo ver e ficar feliz. Aí ele fala, mas acima de tudo, ver-te feliz, não num estado de prazer, de diversão, mas confinada dentro de uma cama. Isto extasiava-me, faz-me chegar a um delírio de amor. Atrai-me muito a ti. E no meu delírio de amor te digo, ó prodígio do meu Fiat divino, que faz minha filha feliz em um estado em que o mundo teria gritado infelicidade, desventura, e talvez que jamais se viu e menos ainda entendido. Jamais se viu um estado igual a Luísa, né? E ninguém entende. Uma pessoa ficar 40 anos numa cama, né? Confinada numa cama. Mas olha, interessante, gente, o que ele falou aqui, ó. Na primeira parte, que ele estava falando das pessoas raquíticas, dos filhos que foram filhos pródigos, que saem da casa do pai, né? Abriu mão da herança, porque o filho pródigo pegou uma parte só da herança e foi viver, e foi comer lavagem de porco, né? Imagina como que ele estava raquítico, doente, feio, sujo, igual mendigo. Depois que acabou, que vivia de roubo. Imagina, ele teve que roubar para poder se alimentar. Roubar a comida que era para os porcos. E aí, esses raquíticos, como se fosse o filho pródigo lá daquela parábola. Aí, quando Jesus falou nessa parte aqui dos raquíticos, ele falou assim, a nossa dor é grande quando olhamos para esta turba infeliz e deformada. E na nossa dor repetimos, a nossa obra não sai de nossas mãos criadoras doentes, nem sem beleza e sem frescor. Mas era um amor só de olhá-la, nos extasiava, tão bela era. Aí para quem vive na vontade divina, ele fala, ver-te feliz num estado de prazer, de diversão, mas confinada dentro de uma cama. Isto extasiava-me, faz-me chegar a um delírio de amor. Enquanto na outra parte ele falou, em nossa dor dizemos, aí para quem vive na vontade divina, um delírio de amor. Te digo, ó prodígio do meu Fiat divino,
que faz minha filha feliz em um estado em que o mundo teria gritado infelicidade, desventura, e talvez que jamais se viu e menos ainda entendido. Em troca, com o meu querer divino, é a mais feliz das criaturas, a mais pacífica, a dominadora de si mesma, porque dentro dela corre a veia da felicidade do meu Fiat, que sabe converter todas as coisas em alegrias e felicidade sem fim. Converte todas as coisas em alegrias e felicidade sem fim. Minha filha, meu único contento é ver feliz a criatura, tá vendo? O único contentamento é ver a criatura feliz. Ele quer que a gente seja feliz. E se a gente entende isso, tem essa consciência que a felicidade, que é o conhecimento. Ele quer que a gente seja feliz. E quando ele quer, acontece, né? Se a gente também quer, se a gente tira a pedra da nossa vontade humana, nossa, é muita felicidade. Tudo se transforma em felicidade, em luz, em força, em tudo, em santidade. Minha único contento é ver a criatura feliz. E como, olha só, ó aqui, ó. E como que a torna infeliz é o querer humano, tá vendo? É só tirar a vontade humana, a felicidade. O que a torna infeliz é o querer humano. Tirado este, todas as infelicidades terminam. Não tem mais razão de existir. Mas o que faz morrer todas as infelicidades humanas é só minha vontade. Diante dela, todos os males se sentem morrendo. Ela é como o sol que surge na manhã, que tem virtude de pôr em fuga as trevas da noite. As trevas ante a luz morrem. Não tem mais direito de existir. Assim é da minha divina vontade. Aí, gente, eu vi essa situação. E é as trevas que eu vi. Aí depois Jesus me mostra a luz. Se eu fico com a luz, eu fico feliz. O que eu vou deixar na minha mente? O que eu vou ficar guardando no meu coração? A partir do momento que Jesus falou para mim, eu quis que você visse isso, isso e tudo que ele falou. Com o que eu vou ficar? Eu vou ficar contemplando esse horror e amargurada, ou eu vou ficar com a luz de Jesus? É claro que eu vou ficar com a luz. Eu vou ficar com o que Jesus falou depois. Ah, entendi, foi só para eu ver isso aqui. Tá, Jesus, tá bom. E eu não vou ficar me preocupando com essa situação. Eu não vou ficar sem dormir, igual muita gente vai ficar, que eu tenho certeza que vai. Ficar sem dormir por causa disso? Não. Se eu tiver, o que eu tiver que resolver, o que tiver que fazer, eu vou fazer. Mas é só onde eu posso, onde tiver minha alçada ali. Se não, eu vou ficar quietinho, eu vou dormir tranquilo e em paz. Mesmo que acabe tudo, que não sei o que, não tem problema. Né? Então, assim, meu Deus, eu não sei nem... É muita felicidade. Tudo se transforma em felicidade. Porque você fica com o que Jesus fala. Você fica com a luz e as trevas vai embora e some. É muita coisa que Jesus está falando aqui, né? Eu vou ler de novo. Então ela via essa confusão de gente, sem frescor infantil, sem beleza juvenil. Uma confusão de gente sem regime, sem alimentos suficientes. Famintos. E que se comiam não se saciavam jamais. Quanta compaixão despertava esta grande multidão. Então, a vontade humana, esse alimento que a gente come, se a gente come o alimento que não é a divina vontade, se você fica se alimentando, se não tem essa luz, gente, se não tem essa luz, eu vou ficar sempre infeliz, nada vai me satisfazer. Aí, por isso que o ser humano vive, né, assim, uma coisa que nunca está saciado. Nunca está saciado. Nada sacia. Está sempre procurando alguma coisa. Não tem satisfação no trabalho, não tem satisfação no casamento, não tem pode ter um casamento feliz, pode ter, mas sempre vai ter uma coisa ali, não estou feliz. Não... Sempre o ser humano fala isso, né? Tô triste, sempre está amargurado, sempre está insatisfeito com alguma coisa. Sempre está insatisfeito com alguma coisa.
Por quê? Porque a única coisa que satisfaz a gente é a vontade divina, é ter esse conhecimento, ter essa luz, essa felicidade que vem de Deus, não das coisas. O que está acontecendo no trabalho, por exemplo, hoje não tem satisfação nenhuma. O que satisfaz é Deus, é ter essa luz, ter essa comunicação divina, essa comunicação de Deus na minha mente, o que me faz feliz. De resto, não tem motivo para estar feliz, assim. O motivo da felicidade, da paz que eu estou sentindo é Deus. É a vontade de Deus, é esse conhecimento. Minha filha, que infeliz multidão, não são outra coisa que a grande turba que saiu da herança paterna, dada a eles por seu Pai Celestial. Pobres filhos sem herança paterna, não têm terras onde estar seguros. Não têm terras onde estar seguros. É a história do povo. Aí eu lembrei de Abraão, do povo do Antigo Testamento. É uma figura disso, né? Da gente sem Deus. Não tem terra, não tem um local, não tem. Aí o povo os judeus, né? Não tem uma terra. Não tem uma terra. Parece que assim, é a figura é a prefiguração, assim, por exemplo, o que aconteceu lá no deserto, que o povo saiu da escravidão. Aqueles acontecimentos mostram a parte espiritual, né? É as nossas almas longe de Deus. A escravidão é a escravidão do pecado. Então, o povo sem terra é a gente sem a herança do Pai Celestial, é a gente sem a divina vontade. A nossa terra, a nossa herança é a divina vontade. E aí, enquanto a humanidade está vivendo na vontade humana, vai viver assim. Então, assim, com os acontecimentos estão nos dando esses sinais de que a gente está sem a nossa herança, que é a divina vontade. A nossa real herança é a divina vontade. Não é terra mesmo, terra aqui no mundo. Mas assim, como se fosse assim, o não ter terra mesmo, né? Os judeus, por exemplo, é um sinal assim da gente sem a herança do Fiat divino. Um povo sem terra. Não tem, por causa que sem a herança paterna. Então, o que a gente tem que mais. A única herança que a gente tem que correr atrás é dessa, a herança do nosso Pai Celestial. E ele deu de novo isso pra gente. Né? Esse conhecimento. Não têm alimentos suficientes para alimentar-se e estão obrigados a viver de roubos, rapina e de alimentos sem substância. O que é viver de roubo? Por que o ser humano vive de roubo, de rapinas? Porque Deus fala no livro do céu que tudo que ele fez é para os filhos. Tudo que ele fez é para os filhos. E quem usa os dons de Deus, os bens, e não vive, e os filhos é quem vive na vontade divina, que os outros usam como usurpadores. Procurar a palavra usurpadores no livro do céu, ele fala isso, ele explica isso. Porque aí o que eu entendo assim, que eu entendi, né, quando eu penso nisso, quando eu já meditei sobre esse negócio do roubo, né, da alma viver com roubo, assim, usurpadores. Porque Deus, ele criou o ser humano para viver com a divina vontade. E todos os bens foram bens da divina vontade para os seus filhos, para as suas criaturas. O plano de Deus, o plano da criação e tudo foi para a gente viver com a vontade divina. Então a gente está vivo por causa disso, para isso, com essa finalidade. Esse é o propósito da nossa vida, da gente estar vivo.
Então, se eu estou viva e não estou vivendo esse propósito, eu estou usurpando da vida que eu tenho para viver longe de Deus. Eu fui criada para Ele. Nós fomos criados para Deus. Estamos vivos para sermos vivos para Ele. Para termos a vida para Ele. Então, se eu estou vivendo e não estou vivendo para Ele, eu estou usurpando essa vida que é para Ele. Só tem que viver para Ele. Nós somos criados para Ele. Somos dele. Se você está vivo e não está vivendo para Ele, você está usurpando. É muito sério, né? Por isso lhes é muito difícil crescer à devida estatura, porque seus membros não têm força suficiente para desenvolver-se, e por isso estão raquíticos, doentes, famintos, sem saciar-se jamais. Tudo o que tomam não se adapta ao seu crescimento, porque não são alimentos adequados e estabelecidos para eles, nem de sua herança. Minha filha, a herança dada por meu celestial Pai a esta multidão era minha divina vontade. Nela deviam encontrar alimento para crescer à devida estatura, ar balsâmico para torná-los saudáveis e fortes, o qual devia pintar sobre seus rostos o frescor infantil, a beleza juvenil e a dignidade e graça do homem maduro. Não havia bem que esta herança não possuísse, do qual o homem devia ser o dono, e ter à sua disposição todos os bens que quisesse, na alma e no corpo. Por isso, quando o homem saiu da herança da minha divina vontade, não encontrou mais as coisas à sua disposição, não foi mais dono, mas sim servo, e está obrigado a viver com penúrias. Como pode crescer a devida estatura? Eis porque espero com tanto amor a multidão daqueles que devem viver nossa herança do fiat divino. Nossa vontade nos formará a bela multidão de justa estatura, bela e fresca, que será nutrida com alimentos substanciais que os tornarão fortes e desenvolvidos e formarão toda a glória de nossa obra criadora. A glória de Deus, eu fico pensando assim, a glória de Deus é ter filhos fortes, porque Ele é um pai que é rico em bens. E aí Ele quer os filhos fortes, saudáveis. É uma honra para o pai ter um filho saudável e forte, que é alimentado por ele. Mas imagine um pai que tem um filho que é raquítico, que está passando fome. É a mesma coisa. Deus tem filhos raquíticos, passando fome, sendo que ele é rico. Sendo que ele tem alimento suficiente, superabundante, infinitamente, para todos os filhos serem fortes e saudáveis. E os filhos, por sua própria vontade, não querem comer o alimento que o pai dá. Imagina a situação desse pai. Imagina a história do filho pródigo. Imagina o pai, né, daquela história lá do filho pródigo, daquela parábola. Ele é rico, ele tem empregados, ele tem casa, ele tem, né, e aí o filho fala, eu quero sair daqui. Aí vai. E o filho, ele sabe que o filho tem notícia do filho comendo lavagem de porco, sendo que ele é rico. O filho, por sua própria vontade, saiu de casa e não quer o alimento do pai. E está vivendo doente, passando fome. Sendo que o pai pode dar tudo para ele. Só que ele tem que viver com o pai. Imagina a situação desse pai. Esse pai é Deus, né? Os filhos, por sua própria vontade, não querem comer o alimento que o pai dá, que é a sua vontade. E aí fica desse jeito. Vivendo nessa situação. Meu Deus. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.